primeiro queria agradecer a presença de vocês, agradecer o Bira, o pessoal da organização. Meu nome é Elisabeth, eu trabalho no Grupo Bandeirantes. A gente é responsável pela parte de tecnologia e operações dentro de transporte público. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver mais cedo a apresentação da BDO, então eu trouxe um pouco os números para a gente saber como é que é a dinâmica que tem dentro de transporte público. O que a gente sabe é que o mercado de mídia publicitário, que é onde a gente atua, ele é na ordem de 31 bilhões. Isso representa só 6,4% do valor total que é investido no mundo em mídia. Eu estou falando de mídia em transporte público porque é o foco que a gente atua. Tá? Quando a gente olha e vê o crescimento do mercado de mídia out of home comparado com o mercado de internet, a gente percebe que a internet vai adquirir a maturidade agora no ano de 2015, segundo as previsões. E aí começa a ter a maturidade de outros veículos dentro do mercado. E o segmento de mídia out of home também vem crescendo, e principalmente em transporte público, com a questão da mobilidade urbana. Então, o que a gente tem? A gente tem novas mudanças no mobiliário urbano. Se vocês olharam aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, a gente já começou a fazer o projeto de MUB, que são os abrigos de ônibus. A gente modernizou os novos trens. A gente tem a questão de ônibus. Então, esse mercado de sinergia, de mudanças de hábitos que os usuários têm, ele vem crescendo cada vez mais. E se a gente parar para observar, a gente percebe que dentro desse segmento tem muito espaço para crescimento. E quando a gente vê que o consumidor hoje ele gasta muito mais tempo na rua do que dentro de casa, a gente analisa e existe um tempo médio que a pessoa fica fora de casa de 11 horas. E, na média, as pessoas levam 2 horas no tempo gasto de locomoção. Então, você despende 2 horas fazendo o teu trânsito de uma ponta A para uma ponta B. E quando você está dentro desse trânsito, o que acontece? A maioria das pessoas aqui, todas têm celular. Né? Quem não usa celular em transporte público, às vezes, é muito só porque está apertado. Porque se você já andou no metrô às 4 horas da tarde, no metrô de São Paulo, que eu já ando, e eu sei como é, e eu, por ser baixinha e pequenininha, eu sou expulsa da porta toda vez que eu entro, a gente vê que é impossível de você trabalhar com o seu aparelho móvel dentro dessas telas. Então, nesse momento, a gente percebe que é um momento oportuno para a gente ter cobertura, ter impactos, ter frequência, ter exposição da mídia, que a gente tem 20 horas de conteúdo o tempo inteiro dentro de transporte público. E com isso, é importante ter as características da regionalização, que é como vocês têm, por exemplo, uma cidade como Recife, como Fortaleza, Salvador, tem um conteúdo específico para quem trafega dentro. No Rio de Janeiro, a gente tem outro tipo de conteúdo. Porto Alegre, hoje a Alternet está presente nas principais capitais. E sempre o nosso foco é trabalhar a cobertura, trabalhar impactos, trabalhar a parte de frequência, trabalhar a parte de exposição da mídia. E o que é importante? Isso dá visibilidade. Na hora que você tem a visibilidade, você consegue ganhar algumas formas para você trabalhar a sinergia entre o teu aparelho móvel e as telas que você tem dentro dos veículos, que podem ser vários modais, tá certo? Então, nesse momento, é o que você vai definir que tipo de mídia você vai implementar. Se você vai de estático ou se você vai de digital. Porque muitas vezes o negócio não fica viável você colocar ele um negócio digital. E às vezes o estático te dá um retorno interessante. Tá? E para isso tudo, para a gente ter... Isso aqui eu só trouxe só para vocês colocarem, mas o Bira falou, o presidente da BDO falou de manhã, mas para quem não estava de manhã, eu só repeti aqui, para a gente falar que os investimentos de publicidade, até de 2012 a 2015, se prevê um acréscimo significativo, principalmente no Brasil. O Brasil é um mercado que a gente espera crescimento por 2 motivos. Primeiro, porque a gente teve o ano passado a parte de Copa,
né? E agora que vai entrar as Olimpíadas. Então a gente entende que vai ter um investimento muito grande. O mercado brasileiro, em relação aos mercados que a gente está, se vocês observarem, a gente tem a Media Out of Home, e em relação a essas entrevistas que a gente teve do Intermeios, a gente tem o mercado de Media Out of Home em painel de mídias estáticas e mídias digitais. O que a gente tem? A participação da Alternet, ela cresceu muito nos últimos anos, né? Inclusive, a gente avançou muito com um processo que vale a pena falar um pouco. A Alternet, a gente começou o crescimento com a aquisição de empresas. Então, a gente não nasceu. O que aconteceu? Nós tínhamos uma ideia, o Grupo Bandeirantes, como é que a gente poderia evoluir e participar no mercado de Media Out of Home, que havia oportunidade. O que a gente percebeu foi, a classe C, ela assiste muita televisão, TV aberta. Como é que a gente conseguiria levar uma extensão do que a gente tinha para o mercado das pessoas que estivessem em movimento? Então, o que a gente pensou foi, vamos ver onde tem concentração de pessoas e que estão em movimento. Foi por esse motivo que a gente comprou a TV Minuto, em 2007, e a gente começou a expandir as operações de trem e operação de ônibus. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente está nesse cenário de crescimento. Tá? Esses pontos em vermelho são as cidades onde a gente tem presença hoje no mercado. Então, nos mercados do Nordeste, a gente abordou o cenário com mídia digital e estática, mas nós optamos por plataformas rodoviárias, certo? No Sudeste, a gente tem... A gente ganhou aeroportos. A gente está também com o aeroporto de Guarulhos e Viracopos. E no sul do país, a gente tem barcas, que é os catamarãs, ônibus, e a gente está começando, e plataformas rodoviárias. Então, o que é importante? Quando a gente coloca e fala de rede, muitas vezes tem operadores locais, que, por exemplo, tem muitos de vocês que podem ser de cidades menores, mas que na sua cidade tem uma projeção grande. Normalmente a gente faz algumas associações, a gente faz parcerias, a gente identifica quem tem um conteúdo interessante dentro dessas cidades. Hoje a cobertura da Alternet, eu vou falar um minuto só, ela tem aeroporto, a gente tem mais ou menos umas 300 telas. Eu não sei quem teve a chance de ver o aeroporto novo, o terminal T3, eu não sei quem veio do sul, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar. O terminal T3, a gente investiu em parceria com a Samsung uma quantia significativa e a gente inovou em tecnologia lá. A gente criou totens interativos, nós criamos um processo de sincronismo entre as informações de voo do aeroporto e o que a gente tem dentro do nosso controle de mídias. A gente tem, ainda na Modern, todo um conceito de roteirização. Então, a gente vende um processo de roteiro que seria, o usuário tem essa forma, que nem aqui na feira. Você sabe mais ou menos onde tem o tamanho do fluxo e como esse fluxo vai. A gente vende mídias em pacotes roteiros. Então, te dá uma visibilidade da marca do teu anunciante de como isso vai entrar. E aí entra a tecnologia. Como é que a gente coloca isso e viabiliza isso para a área comercial? Com relação a ônibus, o que a gente tem? A gente tem os ônibus na cidade de São Paulo. Nós começamos a fazer um piloto com alguns ônibus que já tem o Wi-Fi dentro, para a gente fazer o sincronismo de aplicativos do iPhone para as telas. A gente ainda não encontrou um modelo que seja viável. Todos os modelos ainda não são viáveis, então, economicamente falando, mas funcionalmente, tecnicamente, eles são fáceis de fazer a implementação. Mas a parte econômica ele não via. Pelo que talvez seja interessante. Com relação a metrô, o metrô hoje a gente tem 142 ônibus ou carros de metrô, composições, na cidade de São Paulo, em 3 linhas.
E o metrô de São Paulo, o que é importante? No metrô de São Paulo a gente faz um trabalho de acompanhamento diário. E lá são quase 6.000 telas que a gente tem. Nas estações rodoviárias de São Paulo e de todo o Nordeste, onde a gente tem presença, e aí vocês podem olhar no Nordeste, Next Media, a gente tem só Video Wall e mídia estática, que são as duas que a gente faz. E na orla do Rio de Janeiro, toda a orla, a extensão da praia, a gente tem os quiosques lá no Rio de Janeiro. Isso tudo, totalizando, a gente fala em rede que a gente tem 20.000 painéis, tanto estáticos quanto digitais, para fazer a operação, e nós temos 10.000 impactos por dia, 10 milhões de impactos por dia para cada passageiro. Então, é bastante gente que a gente atua. A Alternet, quando a gente coloca a gestão, o que é importante colocar que são pilares? A gente tem foco no usuário, e aí não é só para a Alternet. Isso é importante para vocês que fazem e que assistiram às outras apresentações. É importante ter esse foco em gestão, em especialização e prover para o usuário uma experiência positiva, porque senão a tua tela fica sem utilidade, né? Então é importante ter isso. A gente fez algumas campanhas usando a interatividade via SMS, deu alguns resultados, a gente faz integração com o grupo para poder colocar o conteúdo. E isso gera o quê? Uma participação, gera uma forma de interação dos usuários com as nossas telas. O conteúdo que a gente faz, e aí é uma coisa que é importante, e eu não sei quantos de vocês trabalham em operadores, até eu queria saber quem é de operação, quem é de networking, e quem é de jornalismo e conteúdo aqui, só para eu ter uma visão. Todo mundo é operador, todo mundo é fornecedor que está aqui, nesse momento? Ou vocês têm operações pequenas de digital signage? Você pode levantar a mão para mim, quem é de operação, por favor? Vocês são de operação? Hã? Operação? Então, quem é de operação sabe a dificuldade que é gerar um conteúdo diferenciado. Então, o que acontece? Em muitos momentos, você tem que... as pessoas montam os seus equipamentos dentro de transporte público, montam as telas. Inclusive, nós temos um processo que os ônibus já saem da fábrica com o nosso sistema instalado. Então, para vocês terem uma noção, para o ano que vem já tem uma quantidade de ônibus na cidade de Porto Alegre que vai chegar já com as telas, já com tudo montado. Então, qual é o desafio? O desafio não está no hardware, o desafio está em você ter um conteúdo que seja interessante e uma tecnologia que seja barata para você colocar esse sistema de pé. E para isso, você tem que ter o quê? Pessoas capacitadas e especialistas, porque não adianta você trabalhar sem ter especialistas, senão você vai entrar no mercado de aventureiro e aí você acaba quebrando o seu negócio. Tá? Então, o que a gente faz? Como a gente resolveu criar essa empresa, a gente pegou os conteúdos que a gente tem em parceria com o grupo inteiro, que tem rádio, tem televisão e tem TV a cabo, nós pegamos esse conteúdo que é produzido na rua. Então, imagina, um jornalista ele vai e gera uma matéria de 20 minutos. Para o jornal, você usa normalmente 5 minutos, jornal, televisão. Para você usar no mídia de transporte público, você usa 3 minutos, ou para transporte público nós usamos 30 segundos e 15 segundos. Então, como é que você passa a informação para um passageiro em cinema mudo, né, sem conteúdo, sem falar, né, porque não tem som, só tem letra, né, é só letreiro. Você tem que fazer com que o cara saiba ler, porque o cara que anda de classe C vai ter que ler rapidinho, né? Então você tem que ter um tamanho de letra adequado, você tem que ter um conteúdo que resume a matéria naquele dia, naquele momento. Isso requer especialidade e ter pessoas específicas. Então, essa é uma vantagem que a gente tem por estar num grupo de mídia. Outra coisa que é muito importante, depois que você tem o foco no usuário com relação à questão, é importante você saber se o usuário vai conseguir ter uma tecnologia e entender o que você está fazendo. Porque senão fica uma coisa solta. Então, o que você está fazendo? Você está gerando para ele uma tecnologia robusta e confiável, onde o teu cliente pode anunciar a marca dele, onde ele pode estar com essa visibilidade. Então, isso é importante. E também ele tem que entender, está gerando resultado? Porque se você colocar uma campanha no ar, que tenha uma interatividade, e não tiver nenhum SMS de volta,
esquece, sua campanha não foi bem feita. Então, você tem que planejar tudo isso e tem que ser um trabalho em conjunto entre área comercial, área de conteúdo e área de tecnologia. E para poder ter o resultado esperado. Então, esse é um foco que a gente sempre se preocupa. E o outro é o foco da operação. Então, no nosso caso, a gente optou por ter um pessoal técnico próprio. As nossas pessoas que trabalham em todas as nossas operações, elas são da nossa equipe. Elas são pessoas que ficam focadas e são treinadas e vivem o nosso ambiente. Tá? Por pertencer a um grupo de mídia, o pessoal que a gente trabalha, eles transitam, então eles podem operar tanto no mercado, na parte de televisão, quanto na parte do transporte público, porque são vídeos, então a gente atua com os dois. E o que a gente quer sempre, enquanto empresa, é enriquecer a experiência do pessoal em mobilidade urbana. Eu tenho que correr porque só tem 10 minutos. Então a gente tem mídia estática. Quando a gente usa mídia estática em transporte público, é muito mais focada em experiência, para a gente dar experiência para o usuário. E mídia digital, a gente faz o quê? A gente lançou agora, e aí talvez interessa para empresas pequenas, a gente lançou a venda de conteúdo via TV Minuto. A gente criou uma marca, uma curadoria de conteúdo chamada TV Minuto. Então, se você tem uma empresa de ônibus pequena, numa cidade do interior do interior de São Paulo, e você quiser ter um conteúdo da TV Minuto, a gente avalia a possibilidade de oferecer esse conteúdo. De acordo com a tua tecnologia, ou seja, a gente não mexe na tecnologia que você tem. Nós vamos adaptar a nossa forma de entregar o conteúdo para você. Para que isso? Para a gente poder crescer e levar para os pequenos um conteúdo diferenciado. E a gente percebeu, porque não é nosso foco, mas no transporte público a gente percebeu, por exemplo, que tem muitas empresas que já saem com os ônibus, já com as telas, já com tudo instalado, e na hora de implementar o sistema, eles não têm conteúdo. Então eles nos procuram para saber uma forma de oferecer esse conteúdo. Então a gente tem isso. A ideia que a gente está fazendo e que considera como desafio é o que eu comentei antes, da gente ter uma interatividade do nosso público com as telas, com os mobiles, que a gente hoje não tem. E o que? A gente não quer criar nada novo. O que a gente quer? A gente quer pegar as tecnologias que existem hoje e ver uma forma de utilizar elas diferente e gerando resultados. Porque inovação não quer dizer que você tenha que fazer algo que nunca foi feito. A inovação está no fato de você utilizar algo que já existe e fazer diferente algo que já existe e gerar rentabilidade. Então, isso é muito importante no nosso mercado, porque o Media Out of Home é uma mídia que vem crescendo, é um segmento que está crescendo, está se profissionalizando, está abrindo muito espaço, mas ainda tem muito que a gente crescer. E aí começa a entrar os desafios, efetivamente, de quem trabalha em transporte público. A primeira coisa quando você tem uma única empresa e você está trabalhando na questão de comercialização e marketing, como é que você tem, tecnologicamente, uma plataforma única de comercialização? Porque se você tem várias plataformas de comercialização, uma para metrô, uma para ônibus, uma para aeroporto, outra para estação rodoviária, você começa a ficar perdido, porque o teu cliente, o cliente que contrata de você, ele não quer só saber uma ação específica, porque normalmente o transporte, quando você sai de casa e gasta 2 horas, você usa pelo menos 2 modais. Ou você usa ônibus e metrô, ou você usa só o metrô e mais uma caminhada a pé, e você passa pelos abrigos de ônibus. Então, tudo isso a gente comercializou de uma única plataforma. Então, isso aqui a gente conseguiu em 4 anos. Recém agora, nós conseguimos unificar uma plataforma única de comercialização. Então, para vocês verem que não é um trabalho muito fácil, é um trabalho bem complexo você conseguir, tecnicamente, gerar isso. Para a produção, a gente usa um pacote Adobe, que eu acho que a maioria que quiser produzir, a gente usa isso.
e tem um sistema único para todas as operações para a produção, porque facilita o processo do jornalista. Então a gente tem esse desafio que a gente superou. E a distribuição, que aí é um ponto importante, dependendo de como você tem uma distribuição que ela pode ser em fibra ótica, ela pode ser em banda KU, ela pode ser 3G, ela pode ser 4G, ela pode ser carrossel. Quando você fala em distribuição de conteúdo, depende muito dos valores que você vai implementar na sua operação. No nosso caso, como a gente é um grande operador, para cada cidade a gente avalia, além da questão custo, a questão topologia. Então vou falar, por exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se você, não sei quem é do Rio, mas no Rio você sabe que o celular lá, ele tem uma queda constante em alguns locais. Então a gente teve que desenvolver uma solução diferenciada para os ônibus do Rio de Janeiro, para eles terem atualização em tempo real. Porque, no nosso caso, o diferencial que a gente tem na plataforma de distribuição é que a gente quer toda a informação em tempo real. A gente não quer ficar com a informação armazenada, como a maioria das pessoas trabalham. No nosso caso, a gente não trabalha assim. Então, ter a solução técnica para isso é um desafio. E os painéis que a gente usa hoje são painéis que você traz desde 4x3, desde painéis de 16x9 e em vários formatos. E aí vem a questão que vocês viram antes, que foram os players, as telas. Os players que hoje a gente trabalha tanto com player Android, tanto com player em Windows. E isso, se você não fizer bem feito isso, gera um custo muito alto de produção. Então a ideia que a gente trouxe aqui é compartilhar com vocês, para vocês terem a visão de todos os processos que envolve a produção, quão complexo é você chegar e ter um conteúdo disponibilizado em tempo real, com a informação sendo atualizada. É um desafio grande que a gente tem todos os dias lá. E além disso também, não adianta só você ter a plataforma de comercialização, ter a produção, ter a distribuição, a exibição, se você não controlar. Se você não controlar isso tecnicamente, como está o processo, também você não tem a visão. E aí você vai receber aquela ligação que diz assim: pô, eu comprei o video wall lá do painel do desembarque 1 da Modern, lá do GRU, e eu estou com as telas apagadas. Você não pode ser pego dessa surpresa. Você tem que ser ativo, você tem que monitorar. Então, isso também. E além de fazer isso, como é que você integra tudo isso? Essa integração é o grande X para você ter a eficiência da sua operação. Tá? Outra coisa que é muito importante que a gente considera é o processo de parcerias. Então, a gente tem vários parceiros. A gente trabalha com empresas e principalmente com tecnologia de ponta. Então, parceria com universidade, a gente faz. E não precisa ser uma parceria paga. Muitas vezes, alunos de mestrados, alunos que estão fazendo alguma tese, eles querem colocar em prática as ideias. Então, a gente trabalha e a gente abre portas para isso lá dentro. O desafio de um sistema integrado é que ele tem que envolver uma série de itens que vai desde da hora da entrada que você tem, o teu material, o teu conteúdo sendo produzido, até o faturamento. Então, fazer esse processo inteiro e ter um sistema que coloque isso dentro de um ambiente que é diferente, porque quando você fala em transporte público, você tem concessões diferentes. Se você falar de metrô, você tem um órgão regulador para o metrô. Se você falar de ônibus, você tem um órgão regulador para cada cidade. Então, em São Paulo, você tem SP Trans, em Belo Horizonte, você tem BH Trans, em Brasília, você tem Brasília Trans, e cada um deles não é a mesma portaria. Então, o desafio de quem cuida da área de transporte público é acompanhar as portarias, identificar o que mudou, como que você coloca esse ecossistema de pé. Então, isso é uma questão. O que a gente tem hoje montado é esse desenho. Isso aqui está funcionando para todas as nossas operações. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. A gente criou agora, dentro lá, junto com a televisão,
no mesmo espaço da TV Bandeirantes, que a gente mudou agora para dentro do Morumbi, a gente criou um centro de controle. Ele foi inaugurado ontem, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se clica aqui para abrir. Dá para ver na imagem, essa imagem aqui. Aqui você tem todas as 20 mil telas sendo monitoradas em tempo real, inclusive do meu celular. Eu consigo daqui saber o que está acontecendo hoje em todas as operações onde a gente tem os nossos sistemas funcionando. O que mais que eu tenho aqui para mostrar? Bom, o que foi um desafio quando a gente comprou a TV Minuto? Quando a gente criou a questão da TV Minuto, era o tempo de sincronização que a gente tinha embaixo do túnel. Eu vou pedir para ele um tempinho a mais. Você me empresta um tempinho a mais? A gente criou um desafio que é importante, que é o seguinte: como é que você atualiza a informação em tempo real embaixo de túnel? Se não tem sinal, se não tem... Como é que você faz isso? Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve que vencer. Depois, como é que você sincroniza esse conteúdo? Como é que você manda um conteúdo de alta qualidade se você só tem 30 segundos entre a chegada do trem na estação e a abertura de portas, fechamento de portas, e como é que você manda um conteúdo que é atualizado com 80 mensagens a cada hora? Como é que você faz? 80 mensagens a cada dia. Como é que você faz isso sem causar problemas nas telas? Então, esse é um processo bem complexo e que a gente conseguiu desafiar, e a gente conseguiu mudar o sistema que existia. A gente colocou uma infraestrutura melhor e a gente otimizou os processos 80%. A gente conseguiu fazer uma redução significativa e os processos simplificaram com a unificação da plataforma que a gente fez. Então, além da gente conseguir padronização, a gente conseguiu unificação de plataforma. E no aeroporto, quando a gente assumiu agora, que foi em março, o aeroporto tinha um desafio tecnológico que era o seguinte: como é que a gente conseguiria, dentro do aeroporto, passar as informações em tempo real dos voos, sendo que eles saiu de um órgão público e foi para um órgão privado? Como é que você faz isso sem dar descontinuidade no processo? Foi um desafio grande que a gente conseguiu vencer. Foi uma missão crítica e a gente teve isso com muita propriedade. E hoje a gente conquistou, digamos, um posicionamento dentro do aeroporto bem significativo. Eu queria mostrar duas coisas antes, que eu acabei essa apresentação acabou não ficando linkada, mas eu queria mostrar para vocês, porque o computador aqui não é o meu. Então, eu vou mostrar para vocês duas coisas que eu queria falar. É o seguinte: isso aqui é só para vocês terem uma visão. Esse aqui é o tipo de conteúdo que a gente produz, que é uma animação que a gente usa nos abrigos de ônibus. O que acontece? Aqui tem o desafio, que é o seguinte: você tem que produzir tem que transmitir esse conteúdo e ele tem que estar no abrigo. Ele tem 10 segundos para ser montado, ele tem 2 segundos de entrada, montagem, e ele tem que ficar 2 segundos para saída, para depois você desaparecer o conteúdo. Isso são nos abrigos de ônibus. Abrigo de ônibus, então, você pode vender mídia estática e mídia digital. Vou mostrar um outro que a gente fez. Esse está em... Desculpe passar assim, mas infelizmente não está linkado. Um outro que vai entrar agora, que já deve estar nos abrigos de ônibus, é o da Vivo. Então, a mesma coisa. A gente faz a animação, ele fica 10 minutos e a gente produz. Isso a gente está fazendo agora para abrigos de ônibus na cidade de São Paulo, quando são digitais, e são animações. E vou dar um exemplo de conteúdo fabricado que a gente faz para transporte público, que é um conteúdo, isso estava linkado, que é um conteúdo de vinheta 3D. O que é isso? O anunciante, a gente coloca o anúncio do filme, mas ele tem todo um contexto que ele encaixa. Então, a gente trabalha vídeo. Esses vídeos são bem compactados, a gente usa todos eles em MPEG 4, com compressão H264, o que dá uma leveza para os vídeos, e a gente trabalha isso sempre em sincronia com as agências e com a nossa área de conteúdo, que é ela que produz. E agora a gente começou a fazer um conteúdo patrocinado, que é isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
que onde você já coloca dentro do próprio vídeo a marca com a receita do que você pode fazer com o produto. Tá? Bom, eu não tinha... Tem mais alguns outros vídeos, mas eu não vou tomar tempo do próximo colega, porque senão vai ficar...